minhas gatas! Como é que vocês estão? Entrem e se sintam à vontade, por favor. Como sempre, reparem na bagunça. Hoje eu quero dar um passo lá atrás na minha história para poder dividir com vocês como eu escolhi me tornar psicóloga. Qual foi o momento da vida, o que é que eu estava fazendo, o que é que eu esperava. E eu preciso voltar lá em 2010, quando eu era a 7ª série, mais precisamente. Eu lembro que eu estudava numa escola muito legal, foi uma das melhores vivências que eu tive, assim, escolares. E vocês sabem que não é uma época que eu gosto, eu não gostei de ir pra escola. Eu lembro que algumas pessoas, minha Dinda, umas primas, falavam pra mim que quando eu saísse da escola eu ia sentir muita saudade, que eu deveria aproveitar como quem realmente jamais vai viver aquilo de novo, porque a gente realmente não vive, felizmente. É uma experiência de uma vez na vida, por muitos anos consecutivos. Mas aí eu saí da escola e eu só consigo agradecer. Hoje ainda, todo santo dia eu acordo e eu agradeço por eu não estar mais na escola. Não foi a melhor experiência para mim, diferente da faculdade, que eu amei. Todo santo dia que eu ia para a faculdade era a realização de um sonho. Eu me sentia muito feliz fazendo psicologia. Me sentia contente, assim, com essa nova fase, empolgada, me senti adulta. Então, tudo na faculdade era muito mais legal. Eu amei fazer a faculdade. Os amigos que eu fiz na faculdade são os meus melhores amigos até hoje. Mas na escola, teve esse ano, e esse ano a gente tá falando de 2010, eu estudava nessa escola que era até legal e eu estava numa semana que a escola organizou, que era a semana da Feira das Profissões. Era algo mais ou menos assim. E eu lembro que essa escola era uma rua e no lado de cá tinha um prédio, que era o prédio das pessoas que não estavam no ensino médio, então ensino fundamental 1 e 2, e eu acho que na rua de trás eram as criancinhas bem pequitiquinhas, tipo, no prézinho. E na frente da sede da escola, né, que atualmente eu estava frequentando, porque eu era ensino fundamental, tinha o prédio do ensino médio. E aí, nesse prédio do ensino médio, eles organizaram uma feira de profissões, que hoje em dia eu não me lembro exatamente se eram ex-alunos que estavam sendo convidados a falarem um pouco mais ali sobre as suas escolhas profissionais, o que eles estavam cursando na faculdade, ou se eram profissionais de algumas faculdades particulares que estavam ali meio que vendendo os cursos deles, porque eu me lembro que eu acho que tinha uma coisa de um panfleto, sabe? Uma propaganda mesmo. Eu estudava de manhã, a feira era de tarde, me organizei, fui para casa, me arrumei e falei, hoje vai ser o dia que eu vou me sentir a pessoa mais adulta do mundo, porque eu ia lá no prédio do ensino médio, então eu estava super contente com isso, foi um evento, diga-se de passagem. E aí, chegando lá, eu dei esse 360 ali nos estandes, tinham várias barraquinhas, parecendo uma feira mesmo, para que eu ouvisse um pouco mais sobre cada profissão. E aí eu lembro de ter ouvido sobre direito, sobre engenharia, sobre nutrição e medicina. Eu acho que essas foram as que eu fui atrás. E aí cheguei na de psicologia. Pra ser sincera, eu não lembro quem era que estava falando, o que é que essa pessoa falou. Eu não me lembro de nada, eu só lembro que eu encontrei psicologia ali naquele momento. E aí, em 2010, também foi o ano que meu pai me deu de presente um netbook. Eu não sei se essa palavra sequer, se isso existe ainda, se essa palavra está sendo pronunciada certa, mas na época era como a gente falava. Que era um notebook, só que ele era micro, era um netbook. Era um negocinho bem pequenininho assim. E aí, gente, eu lembro que eu vivia no netbook. Foi na minha época mais assídua do Tumblr. Eu fazia horas e horas de postagens, escolhendo a melhor música. Só quem viveu sabe, era o auge do momento Tumblr. Mas aí, isso foi numa sexta-feira à tarde, essa feira das profissões. Nesse final de semana, se tudo tivesse corrido como normal e essa feira não tivesse aparecido na minha vida, eu provavelmente ficaria no Tumblr até de madrugada. De madrugada, lesse até tipo 11h30 da noite, porque eu tinha um pai muito cuidadoso com os meus horários. E aí, esse foi um final de semana que eu nem abri o Tumblr. Eu passei o final de semana inteiro pesquisando sobre psicologia. Eu juro. Eu tava conversando com meu noivo mais recentemente de que ser quem eu sou, e aí eu espero que você entenda que eu tô falando dessa pessoa com, sei lá, pouquíssimos anos de idade, fazendo pesquisas seríssimas sobre uma escolha profissional que eu tinha que fazer, sei lá,
daqui uns 3, 4, 5 anos, estando na 7ª série. Às vezes me dá bons frutos, porque hoje em dia eu realmente acho que eu fiz a melhor escolha possível. Eu sou muito feliz sendo psicóloga. Não existe, no momento, nenhuma outra profissão que eu quisesse ser, desempenhar. Então, eu fui fazer essa pesquisa na 7ª série. Estudei muito sobre psicologia. Lembro que nada muito sério ou científico ou acadêmico, mas alguns artigos assim de blogs que falavam um pouco sobre profissões todas e psicologia estava ali numa abazinha, eu ia lá ler e ali eu aprendi. Existia um leque, né, de especialidades que eu poderia escolher, como psicologia escolar, psicologia hospitalar, a organizacional, a clínica, a esportiva. E depois disso, eu comecei a contar para mim mesma e para os outros, sempre que as pessoas iam me perguntando qual a profissão eu estava pensando, o que é que eu queria ser quando crescesse, eu comecei a dar como resposta psicologia. No final do ensino médio, já no 3º ano, eu lembro que foi um período de, sei lá, 1 a 2 meses, assim, no primeiro semestre do último ano da escola, eu comecei a pensar um pouco mais sobre jornalismo. Foi a primeira vez que eu pensei sobre uma profissão que não psicologia desde 2010. Aí eu pensei sobre, aí eu já namorava com meu noivo, e aí eu lembro da gente ficar conversando e eu falar pra ele, puxa, mas será que faz sentido? Eu gosto tanto de ler, eu gosto tanto de escrever, eu acho que talvez jornalismo e tudo mais. E fiquei naquela angústia, mas logo menos aquilo acabou, realmente durou pouquíssimo tempo e eu voltei para psicologia e entendi que era aquilo que eu queria fazer. Amadureci, contei para os meus pais, a minha mãe sempre foi uma querida nesse sentido, eu lembro exatamente dela me dizer essa frase: filha, eu quero ver você feliz, você pode escolher fazer qualquer coisa e eu vou topar, eu vou aceitar, eu acho que eu não tô aqui para te dizer se eu aceito ou não a escolha do seu curso, é a sua vida, é você que vai lidar com as consequências da sua escolha e eu acredito que você vai escolher bem. E aí eu escolhi psicologia. E aí eu contei para meu pai, falei, pai, psicologia, o nome da profissão que eu vou me tornar. E aí eu lembro que a gente estava no carro no dia, ele tinha acabado de me pegar na escola, estava indo me deixar em casa, e aí eu falei isso para ele e ele ficou muito bravo. Ele falou para mim que eu precisava fazer engenharia. Ele me perguntou se eu conhecia alguma psicóloga bem-sucedida e que ele não concordava. E aí eu fiquei muito brava, eu fiquei muito chateada. Eu falei, meu pai, pelo amor de Deus, a única coisa que eu preciso de você é o seu incentivo, é o que você me encoraje, que você me acolha, me apoie. E aí ele não topou, ele ficou batendo nessa tecla o ano inteiro, meu último ano inteiro da escola, o 3º ano inteiro. Tem que ser engenharia, é uma profissão que é mais rentável, você vai passar menos perrengue, eu tenho certeza que vai ser mais seguro para você, mais confortável. E eu, pai, eu preciso te lembrar que você literalmente, desde que eu entrei no ginásio, no ensino médio, não, no ensino médio não é ginásio mesmo, é porque hoje mudaram os nomes, né, eu não sei os nomes, mas quando eu era 5ª série, no momento em que eu entrei no ginásio não, cara, no ensino fundamental 1 ou 2, não sei, mas eu comecei ali, a 5ª série, da 5ª série ao 2º ano, eu fui para recuperação de matemática. E aí, quando eu entrei no ensino médio, que eu comecei a ter física, química e biologia, eu comecei a ter recuperação delas também. Porque eu só não ia para elas antes porque não tinha. Porque se eu tivesse desde sempre, eu tenho certeza que eu iria desde sempre. Eu não sou boa em matemática, e não é que eu não só sou boa. Eu não quero me tornar boa em matemática, eu não quero me tornar engenheira, eu odeio cálculo, eu odeio matemática. Tipo assim, corta pra mim anos depois tendo que fazer estatística na faculdade, foi horrível. Eu não tenho vergonha de admitir que eu só passei nessa matéria porque eu pesquei, porque eu realmente sou muito ruim. Não dá pra ser boa em tudo, gente. Eu acredito que eu sou boa em muitas outras coisas. Existem teorias que falam sobre isso hoje em dia, sobre o conceito de múltiplas inteligências. Todo mundo é inteligente, não existem pessoas burras. Eu odeio isso, eu acho que essa pode ser uma denominação, inclusive, elitista, a depender do ponto de vista. Eu não acho que ninguém é burro, mas eu acho que existem inteligências e inteligências, e essa inteligência não é a minha. Eu não quero desenvolver, eu não quero passar perrengue, eu não quero ser engenheira. Por favor, não me enche o saco. A gente ficou sem se falar, tá, amiga, por algum tempo.
E aí eu falei pra ele, não vou mudar de ideia. Chegou no final do ano, né? Tem todo aquele processo de você se inscrever para os vestibulares. Eu me inscrevi para o que deu, acho que para poucas até hoje. Eu atendo, né, algumas adolescentes na clínica e eu vejo que realmente eu poderia ter explorado mais universidades. Mas eu acho que eu me apliquei para 4 só. Para uma particular aqui de Salvador que eu passei, eu acho que eu passei inclusive tipo em terceiro lugar. E aí depois eu fui pra UNEB, que é a Universidade Estadual aqui da Bahia, que era super perto, inclusive, de onde eu morava. Eu queria muito, era a que eu mais queria. E se eu não me engano, era um curso que tava novo. Psicologia era tipo as primeiras turmas, algo assim. Eu fiz o Enem para tentar a UFBA, que é a Universidade Federal do Estado da Bahia. E que foi a universidade, inclusive, que meu namorado na época entrou. Hoje em dia que meu noivo se formou, ele é ex-estudante da UFBA, né? Mas ele não é psicólogo, ele é médico veterinário. E no final, eu fiz a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública também. E aí eu passei nas 2 particulares, eu perdi nas 2 públicas. Para mim ia ser um alívio muito grande se eu tivesse passado. Principalmente, eu acho que exclusivamente pela questão financeira mesmo, porque não ter que pagar uma universidade é um negócio que me brilha muito os olhos. Eu venho de uma família que tem recurso financeiro muito limitado, a gente passava por muita dificuldade financeira naquela época, inclusive. Então, não ter que me descabelar para poder fazer isso acontecer, né? Realizar um grande sonho. Eu nunca não quis fazer universidade, nunca não quis entrar na faculdade. Isso não era um pensamento, uma ideia. Meus pais, na verdade, sempre passaram a mensagem de que a universidade era sempre o próximo passo. Então, eu vivi minha vida assim. Nunca teve outra escolha que não essa. E aí eu entrei na faculdade particular, eu tentei o FIES e consegui, eu me formei com 100% de bolsa do FIES, o que foi, na verdade, a única forma, né, que me fez entrar na faculdade. Se não fosse por isso, eu não teria conseguido. Talvez eu tivesse que ter estudado mais e mais anos até passar na universidade pública e realizar o sonho de me tornar psicóloga. E aí entrei na faculdade, a faculdade de psicologia são 5 anos, que eu juro, se você tá me ouvindo e você ainda não tá na faculdade, eu preciso te dizer que quando a gente entra, a gente acha que é muito tempo. E de fato são 5 anos, é quase quase não, é literalmente meia década. Mas quando você tá lá, e se você estiver vivendo uma boa experiência, se você estiver feliz no seu curso, se você estiver bem relacionada com seus amigos de classe, com os professores, gostando da faculdade em si, né, da instituição em si, vai passar tão rápido. Eu juro, é a coisa que mais me impressiona, assim. É como o tempo passa rápido quando a gente tá fazendo algo que é muito gostoso. Pra mim, como eu falei pra vocês, foi a melhor opção que eu poderia ter feito. Eu não vou dizer pra vocês que eu não acho um pouco precoce o momento de vida em que a gente precisa escolher a nossa profissão, que é o que a gente vai fazer pelos próximos anos inteiros. Eu acho. Eu entrei na faculdade com 17 anos, gente, então eu sinto que era o início da minha vida e, ao mesmo tempo, foi o momento, a época, a fase que eu precisei fazer uma das escolhas mais importantes que eu fiz até hoje, inclusive na vida. Então, sim, eu acho muito cedo, mas eu me considero muito sortuda. Eu agradeço muito a Catarina do passado, ali de 2010, por ter feito essa escolha pra mim. Eu me sinto colhendo os frutos da escolha dela até hoje e ela não poderia ter escolhido melhor. Então, a diva arrasou. E para você, se você está ouvindo esse podcast, vendo esse vídeo, o que eu sugiro é que você faça as suas pesquisas também. Eu preciso que você converse com pessoas mais velhas. Se você tem alguém que é da profissão, né, que você gostaria de seguir, manda uma mensagem para essa pessoa. Se for da família, ainda melhor. Marca um café, chama para ir na sua casa, vai na casa dela, troca, bate um papo. Não dá pra gente pensar que dinheiro não é importante, porque a gente trabalha porque a gente precisa ganhar dinheiro. Eu acho que essa é uma necessidade básica que não deveria ser descartada ou simplesmente não ser levada em consideração. Dinheiro é muito importante, mas é muito importante a gente fazer o que vai fazer com que a gente seja um ser humano feliz. A gente passa a maior parte da vida trabalhando e passar tanto tempo assim sendo infeliz, gente, eu não acho de jeito nenhum que essa seria uma boa escolha.
Então, decidam com cuidado. Contem o que é que vocês escolheram fazer enquanto profissão. Vocês se arrependem? Já transicionaram de carreira? Para quem tá aí um pouco mais velho nessa jornada. Me sigam lá no Instagram, @CatarineRosas, com C e TH. Me mandem mensagens, vamos bater esse papo. Eu sempre respondo todas vocês e eu amo conversar com vocês lá. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Me sigam, por favor, avaliem com 5 estrelinhas, deixa o seu like. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau!